Oi, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo vídeo da Semana da Horta. Eu sou a Erika e nessa aula você vai aprender o que você precisa para oferecer uma boa terra para suas plantas, para elas crescerem lindas e saudáveis, serem menos atacadas por pragas e doenças, fazerem frutos grandes e você ter colheitas abundantes. E o que você vai aprender se aplica em todos os lugares, seja no canteiro ou no vaso. Você vai aprender de uma maneira prática, simples, para não dar muito trabalho na hora de plantar. E não se preocupa se você não tiver nenhuma experiência com plantas ou plantando, porque eu preparei um conteúdo fácil de entender. Vou te mostrar que você também pode ter a sua própria horta e se tornar um dedo verde. Na aula anterior, eu te mostrei que você precisa oferecer um bom ambiente para as suas plantas, e isso é uma das coisas mais importantes para fazer as plantas crescerem bem de verdade. A gente viu também como as plantas podem nos fazer bem. Estudos mostram que as plantas ajudam a desacelerar, a sermos menos ansiosos e viver com mais atenção. Afinal, a gente não pode apressar as plantas, elas têm o seu próprio tempo e elas nos convidam para esse mundo de paz e abundância. Além das plantas fazerem bem para a nossa alma, elas também fazem bem para a nossa saúde. As plantas produzem comida orgânica, fresca, nutritiva e saudável. E colher da própria horta é o melhor incentivo para uma alimentação mais saudável. Além de estar mais conectado com a natureza, plantando comida, mesmo que seja em vaso. Cada vez tem tido mais agrotóxico na nossa comida. Por isso, esse é o melhor momento para você aprender a plantar a sua própria horta. Comida colhida em casa tem outro gosto, os tomates são mais doces, mais cheirosos, a gente tem certeza de que é orgânico, afinal foi plantado com as nossas próprias mãos. A sensação de colher e comer aquilo que a gente mesmo plantou é indescritível. Se você ainda não sentiu, eu espero que você sinta muito em breve, porque é mágica. Então ontem a gente viu o que está em cima da terra. Nessa aula a gente vai ver o que está embaixo dela. Antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu quero que você veja tudo que é possível você colher aí na sua casa. Olhe essas fotos de algumas das minhas colheitas dos últimos anos. Essas são só algumas das minhas colheitas, mas eu quero que você veja que é possível para qualquer pessoa. Olha a colheita de pessoas que, assim como você, não tinham muita experiência com plantas, antes de serem meus alunos na Escola das Plantas. Mas aplicando o método Dedo Verde, eles conseguiram colher toda essa comida. Essas pessoas que eu estou te mostrando não têm nenhum dom especial, mas elas aprenderam um método que faz elas saberem como plantar. Esses dias alguns dos meus alunos enviaram depoimentos contando um pouco da experiência deles e olha só o que eles falaram. Eu planto por amor, eu sempre gostei muito de cuidar das plantas e elas também têm feito muito por mim. O próprio contato com elas, a gente sente que tem um estado de introspecção e de conexão muito legal com a natureza. Depois que eu comecei a plantar, eu comecei a ter uma válvula de escape para momentos de estresse. Era um momento de paz para mim. Porque trouxe uma nova visão de vida pra gente, trouxe calmaria. Realmente foi uma terapia. A gente não sabia como plantar, o que fazer com o solo e ficava dando errado. A gente dizia que tinha o dedo podre. E a gente viu que na verdade não existe dedo podre. O que existe é técnica e observação e entender a planta. A própria Erika diz, que o melhor adubo é o conhecimento, e eu concordo 100% com isso. Agora eu sei o que minhas plantas precisam para crescerem fortes, felizes e saudáveis. O conhecimento é uma ferramenta muito importante para a gente quando a gente começa a plantar. Estou já colocando em prática aqui, num pequeno espaço aqui no meu quintal, e tá tudo crescendo. Então agora sim eu me considero uma dedo verde, porque eu consigo entender a linguagem das minhas plantas e o que elas precisam. Elas estão crescendo lindas, maravilhosas, saudáveis, e eu estou extremamente realizada com tudo isso. Eu queria começar essa aula mostrando os meus alunos para você entender a diferença que faz na vida das pessoas elas seguirem um método, uma forma, entendendo o que elas estão fazendo, entendendo como fazer as plantas crescerem bem. Essas pessoas não sabiam nada ou sabiam muito pouco sobre plantas e pode ser que você também não saiba como fazer para as plantas crescerem bem. Mas confia em mim que isso acontece única e exclusivamente por falta de conhecimento, por falta de informação. E para aprender o método Dedo Verde, você não precisa de experiência nem de muito espaço. Dito isso, vamos para o solo, ou para o substrato, ou para vários outros nomes que são dados para a terra, que é a base de vida de qualquer planta.
Uma coisa que pode ajudar a gente a entender melhor a terra é saber que existem vários tipos e que a gente pode reconhecer esses vários tipos. Tem aquelas que são mais arenosas, que são com mais areia, tem aquelas que são mais argilosas, que são as que têm mais argila. Pensa comigo que quanto maior o grãozinho que tem nessa terra, mais fácil, mais rápido a água vai passar por esses grãos. Por exemplo, você já deve ter brincado com argila na escola. A água cai na argila e ela fica aí, ela vai ficando cada vez mais grudenta, cada vez mais barrosa, cada vez mais argilosa. Então, esse é um tipo de terra. A terra arenosa é aquela em que tem bastante areia e os grãos são maiores. Então, não segura a água aí. Ela escorre muito rápido. É só a gente pensar na praia. Quando o mar molha a areia, logo ela já está sequinha de novo, porque o grão é muito grande e não segura essa umidade. Nas terras que são mais arenosas, que tem mais areia, além da água sair mais fácil dessa terra, os nutrientes também saem mais fácil, porque da mesma maneira que a água desce, os nutrientes também acabam se perdendo. Então, normalmente, as terras que são mais arenosas também são menos férteis. Ela seca mais rápido, ela tem menos nutrientes à disposição das plantas. Mas esse tipo de terra é muito bom para algumas plantas crescerem, como por exemplo os cactos. Eles precisam de uma terra desse jeito para conseguirem crescer, porque se tivesse muita umidade, eles iriam apodrecer. Então eles precisam que a terra seja arenosa, seja bem sequinha, porque senão ele vai apodrecer, entendeu? Então tem plantas que gostam de crescer nessa terra mais arenosa. A gente olha na praia, existem vários tipos de planta que gostam desse tipo de terra, mas o cacto é o melhor exemplo que a gente pode ter. É bem claro, terra mais seca para cactos. Agora vamos pensar no outro tipo de terra, que é mais argilosa. Os grãos de argila, na verdade, eles são um pozinho. Diferente da areia, que são grãos mesmo, os de argila é praticamente um pozinho, uma farinha, um amido de milho. Então ele retém bastante a umidade. E da mesma maneira que ele retém a umidade, fica presa a umidade aí, os nutrientes também ficam. Então as terras que são argilosas tendem a serem também mais férteis, a manterem mais os nutrientes aí. Eles não escorrem com a água. E claro, um bom exemplo de planta que gosta desse tipo de terra mais argilosa, mais úmida, praticamente encharcada, são as samambaias, totalmente o oposto dos cactos. Uma coisa que as pessoas não entendem é que as plantas não se alimentam da terra, não é aí que elas encontram a sua comida, elas precisam de nutrientes que são colocados de fora, elas precisam de uma comida de fora. Agora eu quero que você imagine que você recebeu uma plantinha. Claro que não vai ser no rolinho de papel higiênico, vai ser uma plantinha em um vaso, ou você comprou uma plantinha. E aí você vai lá no seu pedacinho de terra, no seu quintal, se você tiver, pega um pouco dessa terra e pode querer trocar de vaso essa planta, porque você quer que ela tenha mais espaço para ela crescer melhor, ou pode ser que você queira colocar mais terra em cima desse mesmo vasinho para ela ter mais terra para crescer. Só que o que acontece é que quando você faz isso, simplesmente vai lá e pega qualquer terra e coloca no vaso, a planta quase 100% das vezes não vai se nutrir dessa terra que você colocou. Ela não vai se alimentar. Então, ao invés da sua planta, que você foi lá com todo cuidado, pegou a terra e colocou para ela, ao invés de ela crescer, fazer novas folhas e vingar realmente, continuar linda, ela vai ficando cada dia mais triste. Não aparecem folhas novas, não tem flores. Isso acontece porque a terra não é a melhor para todas as plantas. Não é que todas as plantas vão gostar de crescer nessa terra que você tem. Algumas plantas sim, aquelas que a gente chama de peste, de mato, de invasora, de espontânea. Essas, você já reparou que elas crescem sozinhas, né? Você não precisa nem plantar, não precisa adubar, não precisa irrigar, não precisa fazer nada. Ela cresce sozinha. Acontece que ela está preparada para essa terra, ela é meio que feita para esse tipo de terra. Mas agora eu te pergunto, você já viu morango crescendo sozinho por aí? Você já viu um pé de berinjela crescendo em uma rachadura da calçada? Eu duvido que você tenha visto, porque não tem como isso acontecer, não tem como essas plantas que são mais exigentes, que precisam de mais cuidados, que precisam de mais adubo, de uma terra melhor, crescerem em qualquer lugar. A gente precisa saber oferecer para essa planta o que ela está pedindo.
Não adianta você ir lá comprar uma sementinha de cenoura ou de qualquer outra planta, ir lá abrir um buraquinho na terra e achar que tá tudo bem, que tá pronto. Você tem terra, colocou a semente, irrigou e pronto. Acontece que a cenoura precisa de uma terra profunda, bem soltinha, precisa de uma terra úmida e precisa de comida, precisa de adubos. É tipo a gente também precisa se alimentar diariamente. As plantas não é diariamente, mas elas têm uma frequência que a gente tem que continuar adubando ela para ela continuar se alimentando e crescendo. E pensa na gente, se a gente para de comer direito, se a gente começa a comer só uma coisa, ou a gente come muito pouco, a gente vai ficando mais fraquinho, mais fácil da gente ficar doente. E a mesma coisa acontece com as plantas. Não dá pra gente dar só um tipo de comida, ou não dá pra gente não dar comida para a planta, não dá pra gente não adubar. A gente precisa oferecer comida para ela continuar crescendo e aí sim ela consegue produzir frutos grandes e lindos e ser saudável, se ela está bem alimentada. Já vi muita gente colocando casca de banana, casca de mamão, colocando sobre a terra ou enterrando mesmo e esperando que a planta coma isso. Só que acontece que não é bem assim. Não é que a planta consegue morder essa casca de banana e se alimentar. A planta não come isso que você colocou como adubo para sua planta. Precisa dos bichinhos da terra. Precisa das minhoquinhas, dos fungos, das bactérias, dos bichinhos que vão decompor essa casca de banana e vão transformar em o que é comida para essa planta de fato. Então a casca de banana que você colocou hoje vai demorar 2 meses para a planta realmente comer. Pensa comigo em como funciona na terra da floresta. Quando você olha para baixo, você vê várias folhas grandes em cima, e quanto mais você vai abrindo essa terra, você vai ver que cada vez é menor, até ter o que a gente chama de terra preta. Então todas essas folhas foram diminuídas, comidas, até elas virarem o que a gente chama de terra preta, até elas virarem realmente a comida para as plantas, entendeu? Então esses bichinhos da terra são extremamente importantes porque eles que são capazes de transformar o adubo que a gente vai colocar em comida para a planta. Eles vão diminuindo até ficar simplesmente os nutrientes. E aí, quando vira nutriente, a planta bebe isso, ela não come, ela bebe a partir das suas raízes. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é saber qual é o tipo de terra que cada planta gosta e saber como adubar, qual é o tipo de adubo que a gente vai oferecer. Existem vários tipos de adubo, eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Tem o humus de minhoca, que ele é super legal de você fazer em casa. Olha só que legal, é um dos melhores tipos de adubo e é o que você pode fazer em casa com o resto de lixo da sua cozinha. Todo o resto de casca de fruta, de borra de café, de casca de ovo, qualquer restinhozinho de comida sem muito sal, pode ir para a composteira e em pouco tempo você tem esse adubo maravilhoso. Além disso, também tem outros tipos de adubo, tipo o esterco de cabra, de vaca, de ovelha, de cavalo, do bicho que você encontrar, você pode usar esse adubo, esse tipo de esterco mesmo, um cocôzinho desses bichos. Aqui tem esse que é granulado, que ele não é o esterco normal, né? A gente conhece o esterco normal, ele é mais parecido com isso, quando ele está bem sequinho. E esse aqui é um outro tipo que você encontra para vender, que é o esterco de ave granulado. Então são essas bolinhas aqui que fica muito mais fácil da gente espalhar e de armazenar, né? Outro tipo de adubo que eu tenho certeza que você tem em casa, casca de ovo. Quando a gente deixa ela secando e ela fica bem durinha, a gente pode triturar ela. E quanto menor a gente tritura, mais rápido as nossas plantas vão absorver o cálcio, os nutrientes que estão na casca do ovo. Tem também bocashi, que é esse adubo aqui, que é bem fácil de encontrar e ele é bem completo. Tem também adubos que são líquidos, que você dilui em água e rendem bastante. Ele é um pozinho, parece uma cinza. E aí você mistura com água e aí você dilui e passa por cima das suas plantas, rega as suas plantas, porque elas bebem, lembra? Então tem esse adubo em que elas bebem esses nutrientes. Tem ainda os que são de potinho como esse, que são adubos minerais. Enfim, existem diversos tipos de adubo e cada tipo de adubo oferece algo diferente para essa planta. Por exemplo, o tomateiro é uma planta que, se não tem cálcio da casca do ovo, da farinha de osso ou de outros adubos que tenham a Ca, que quer dizer cálcio,
ajuda os frutos a não racharem. Se falta cálcio e tem um pouquinho de água demais, você irrigou demais, choveu demais, os frutos vão rachar. Para isso não acontecer, tem que lembrar de adubar com adubos que tenham cálcio, entendeu? Além dos adubos, tem várias ferramentas, vários tipos de materiais que um dedo verde precisa aprender, precisa conhecer. Como, por exemplo, a vermiculita, que é esse mineralzinho aqui bem dourado, bem bonitinho. Esse mineral aqui serve para a gente misturar no preparo dessa terra e deixar ela mais úmida, para plantas que gostam de uma terra mais úmida, como as plantas de horta. Lembra que eu te falei que tem plantas que são mais exigentes? As plantas de horta, em sua maioria, são mais exigentes, então elas vão precisar que a gente saiba preparar uma boa terra para elas, uma terra bem nutritiva. E, em geral, elas preferem uma terra mais úmida. Por isso que a gente pode usar vermiculita, que é esse carinha aqui, junto desse substrato para deixar a terra mais úmida por mais tempo. Oposta à vermiculita, a gente tem a casca de arroz, que é casca de arroz carbonizada. Ela deixa a terra mais seca. Além dos preparos da terra, que pode ser, por exemplo, esses dois materiais, tem também os materiais que a gente usa para cobertura, que eles ficam em cima da terra. Aqui tem uma folha, por exemplo, que passa por esse processo de decomposição que eu expliquei para vocês e volta a ser comida, né? Volta a ser nutriente para as plantas. Mas além das folhas simplesmente servirem de comida, elas também servem de proteção para essa terra. É o que a gente chama de cobertura sobre a terra. A terra não fica exposta ao sol, a gente cobre ela com algum tipo de material. Pode ser, por exemplo, a casca de pinos. Existe uma variedade muito grande de materiais que você pode usar. Então a cobertura do solo tem 1000 funções e é muito importante a gente saber que as plantas precisam disso também. Além da gente preparar o que está embaixo, a gente precisa cuidar do que está na parte de cima. A gente precisa proteger essa terra que a gente preparou. Tudo isso são ferramentas para te mostrar que você também pode plantar na sua casa. Tá aqui, um adubo feito em casa. Não tem nada que te impeça de saber isso e aplicar aí na sua casa. É simples, você vai conseguir, confia em mim. Afinal, a gente aduba as plantas com conhecimento, porque a gente sabendo o que a planta precisa, aí a gente consegue oferecer tudo o que ela precisa para crescer linda, saudável, fazer frutos grandes. O melhor adubo é o conhecimento, é você saber o que a sua planta precisa. Não existe adubo milagroso, não tem receita mágica. A receita é você ter o conhecimento, é você saber o que cada planta precisa e saber preparar um bom substrato, preparar uma boa terra para essa planta. Preparar a terra é tipo preparar uma receita, pode ser de panqueca ou pode ser de bolo, é uma massa parecida, mas tem as suas diferenças, dependendo de como a gente fizer, vai ser para uma planta diferente. Vou te mostrar aqui na prática um exemplo de como preparar a terra para o alecrim, para você fazer mudinha na sua casa. Como que a gente vai fazer isso? 1/3 de humus de minhoca, adubo, né? O humus de minhoca. 1/3 de casca de arroz. Lembra que a casca de arroz drena a água, não faz manter tanta umidade? Então a gente tem o adubo, que é o humus de minhoca, que é um adubo bem rico. A gente tem a casca de arroz, pode ser até um pouquinho mais. A casca de arroz, que o alecrim é uma planta que não gosta de uma terra muito molhada, muito úmida o tempo todo, é sufocante para ele. Então a gente precisa criar um substrato que seja mais aerado, mais levinho. Então, adubo, o material que vai fazer ele ficar mais soltinho, e ainda vou pegar o substrato que está aqui do ladinho. Esse substrato aqui é chamado de substrato para floreira, é um substrato que você encontra pronto, é como se fosse a terra preta, que é a base para você fazer substratos. Pode ser a base, você pode usar a terra do seu quintal também. Aqui eu estou fazendo com o substrato de floreiro, porque eu acho que é mais fácil de você encontrar, todo mundo pode encontrar. Então, ó, substrato de floreira, ele é mais pedaçudo, tem pedacinho de casca de pinos, tem pedacinho de matéria orgânica. Lembra que eu te falei que na terra tem matéria orgânica? Esses pedacinhos de folha, de galho, de tronco, pedacinhos de pedra, tem aqui nesse composto também. Então eu vou usar ele, que tem pedacinhos maiores, porque a água desce mais fácil. Lembra que eu te disse? Grãozinhos maiores, a água desce mais fácil. Então, ó, humus de minhoca, o adubo,
aqui o material que vai fazer esse substrato ser mais soltinho, que é a casca de arroz carbonizada, e de fato o substrato, que é um substrato pronto para a floreira. Só que você percebe que ele é pronto uso, mas eu estou preparando o substrato. Não adianta você plantar só aqui. Aqui não tem todos os nutrientes que a sua planta precisa para crescer. Ela até pode resistir por um tempinho, mas depois você precisa melhorar isso. Melhor ainda se você fizer desde o começo certinho, você preparar desde o começo uma boa terra para sua planta. Então, pronto, tá aqui, misturamos tudo isso. Uma parte de cada um, né? Uma parte de 1:3, uma de casca de arroz, uma de humus de minhoca e uma de substrato de floreira. Ó, tá feito, bem levinho, bem bom, perfeito pro alecrim. Eu sempre uso aqui um vasinho ecológico, que ele é feito a partir do rolinho de papel higiênico. Então, ó, esse aqui já está feito, vou te mostrar como você pode fazer aí na sua casa. É uma ótima solução, ó, vou te mostrar. Você corta aqui no meio, tá vendo? Mais ou menos uns 4 centímetros, 3 centímetros aqui em cima e aqui embaixo. Aí você vai ver que tem 4 abinhas, a gente dobra elas para o meio do vaso. Dobra para o meio do vaso e a gente tem o vasinho. Então, o vasinho pronto, a gente vai preencher com o substrato. Ó, colocando aqui, a gente vai preencher até a parte de cima, vai dar umas batidinhas e você vai ver que a terra vai descer um pouquinho, ela vai assentar dentro desse vaso. Então, eu deixo ele assim. E aí, se você tiver sementinhas, você coloca a sementinha bem no centro desse vasinho. Se você quiser fazer a partir do galho, que é como eu vou fazer também, você pega um galinho de alecrim como esse, e aí você vai ver que tem vários galhos que vão crescendo na lateral. São esses que a gente vai usar. Ó, pode vir com a mão mesmo, e você tira o galinho, tira pelo menos metade das folhas, pode ser 1/3 das folhas aqui na parte de baixo, que essa parte vai ser enterrada, essa parte que que vai crescer as raízes. Então, ó, coloco aqui a terra, abro o buraquinho para receber esse meu alecrim. Eu tento colocar pelo menos toda a parte em que eu tirei as folhas para baixo da terra. A parte mais macia, que é mais na ponteira do galho, a gente não vai enterrar. É só a parte que é um pouco mais lenhosa, uma parte mais durinha. Essa parte a gente coloca para baixo da terra e o resto fica para cima. Em pouco tempo ela já vai ter enraizado e a gente vai ter uma nova mudinha. E a gente pode plantar, quando ela estiver enraizada aqui nesse rolinho de papel higiênico, a gente pode plantar com o rolinho e tudo, porque ele também se decompõe. Depois de um tempo você vê que aqui embaixo começam a sair as raizinhas. Aí é hora de você passar ou para um vaso maior ou para o canteiro. Ah, e depois de plantar, é claro, plantou, você rega para assentar bem essa terra. Você vai ver que ela vai descer um pouquinho. Coloca bastante água, esse é um regador de pressão acumulada. Você viu como ele é prático, né? Então ele tem só ali a água, ele joga só bem no nosso vasinho. É muito prático da gente usar para mudinhas. E não joga terra para todo lado como os regadores normais. Então, ó, começou a pingar, pronto, fizemos a nossa mudinha. A verdade é que eu poderia ficar horas falando para você sobre os adubos, a terra, como preparar, qual é o melhor adubo para cada planta, qual é a melhor terra para cada planta, porque eu sou completamente apaixonada por ensinar sobre isso. E isso pode se desdobrar bastante à medida em que a gente entra nos detalhes que eu ensino lá na Escola das Plantas, que eu vou te falar sobre ela, te explicar mais pra frente. Eu quero te dizer que, assim como todas as pessoas que você viu nos depoimentos, você também pode ter a sorte dos sonhos, colhendo a sua própria comida, fresca, orgânica, todo dia colhendo um pouquinho de cada coisa. Além de comida saudável, as plantas também trazem momentos de alegria. Eu já disse, plantar é muito mais do que um hobby, é uma forma de viver melhor. Seja colhendo os frutos ou simplesmente aproveitando a beleza das flores, a visita de um beija-flor no nosso jardim, ou vendo que o que a gente plantou deu certo, está crescendo lindamente. Então presta atenção que não adianta de nada você saber sobre o ambiente, sobre a terra, se você não souber sobre elas, as plantas e o plano para você fazer a sua horta acontecer. E é isso que a gente vai ver na aula de amanhã. Eu te espero hoje à noite, às 20 horas, no meu Instagram, para nossa conversa ao vivo. E antes de você sair desse vídeo, deixa um comentário aqui para eu saber o que você achou dessa aula. E eu te espero amanhã, 9 horas da manhã, no mesmo horário, tá bom? Um abraço, brotinho!